I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Bem, pessoal, vamos à revisão de alguns conceitos importantes de trigonometria para o seu simulado da UES, tais como o ciclo trigonométrico, sinal e as simetrias. O primeiro tópico seria o ciclo trigonométrico, porque sem saber esse nosso ciclo e todas as suas coordenadas e todas as suas localizações, fica muito complicado a gente pegar uma questão de equação trigonométrica, de função trigonométrica e podemos localizarmos os pontos e os ângulos aqui dentro desse ciclo. A gente deve observar que no ciclo trigonométrico, a gente tem, cada coordenada tem a sua respectiva característica, tal como o valor de x está sempre sendo caracterizado pelo cosseno e o valor de y sempre sendo caracterizado pelo seno. Muito cuidado nessa hora, porque caso haja a troca na posição dessa informação, isso pode lhe confundir na hora da interpretação de um problema. Então, ó, primeiro valor sempre com cosseno, segundo valor sempre com seno. Então, ó, no ciclo trigonométrico, a gente tem esses 4 pontinhos, são 4 pontos fundamentais, cada um está associado a um respectivo ângulo. Então, ó, nesse primeiro ponto, nós temos aqui o 0 grau, no segundo ponto, o 90 graus, no terceiro ponto, nós temos 180 graus, no quarto ponto, 270 graus, e aqui no finalzinho, na mesma posição do zero, nós temos o 360 graus. Não devemos esquecer que cada um desses pontos tem sua representação, seja na unidade grau, seja na unidade radiano. Então, 90 graus equivale a π sobre 2. Claro que nós já sabemos que o 0 grau tem o mesmo valor de 0 radiano. 180 graus equivale a π. E 270 graus, 3π sobre 2. Observe que, se 180 vale π, 360, que é o dobro, valerá 2π, certo? Esses valores que estão colocados aqui no ciclo, vocês têm que memorizar. Caso contrário, num problema de máximo, de mínimo, seja para você determinar, ou para você usar esse valor para descobrir algum t, alguma constante, um k, isso é de suma importância. Então, 1, 0, simétrico, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Já no caso do sinal, que realmente gera um pouco de confusão, principalmente com relação a essa dica, caso você não queira fazer a memorização dessa dicasinha, que é a dica do cetáculo, você pode memorizar os 3 ciclos. Confesso que, sabendo essa dica, você evita na hora de uma prova estar tendo que fazer o desenho e tentar colocar mais informação naquele pequeno tempo que você tem para resolver um problema. No nosso caso, são 5 questões. Então, ó, primeiro deles, nós temos o seno, onde o seno tem resultado positivo. Veja bem, não estou querendo dizer que o ângulo será positivo, mas sim o resultado do seno daquele ângulo será positivo no primeiro e no segundo quadrante, e por consequência, no terceiro e no quarto quadrante terá valor negativo. No caso do cosseno, primeiro e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro quadrante negativo. Tangente, primeiro e terceiro positivo, e segundo e quarto sendo negativo. Note que se você souber essa dica do cetáculo, já facilita bastante a sua memorização, porque os que eu grifei aqui em vermelho estão aqui dentro mostrando que, tanto para o seno, como para a tangente, como para o cosseno, sempre existirão 2 quadrantes positivos e, por consequência, os quadrantes que estão faltando aqui para concluir a circunferência serão os 2 quadrantes com sinal negativo. Lembrando que não é o ângulo que está negativo, não é o ângulo que está positivo, mas sim o resultado do seno, o resultado do cosseno e o resultado da tangente. Bem, pessoal, vamos ao nosso terceiro conceito, que é o conceito de simetria. Conceito extremamente importante na parte das equações e das funções trigonométricas. Então, na simetria, a gente tem que ter noção do seguinte: todo arco ou todo ângulo, independente do quadrante no qual ele pertence, ele sempre vai ter 3 simétricos. Então, por exemplo, eu tenho sempre um ângulo que eu considero como um ângulo base. Estou chamando ele aqui de alfa. Esse cara tem sempre um correspondente no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Note que, se eu não souber esse valor de alfa,
é porque eu tenho qualquer um dos seus simétricos em qualquer um dos outros quadrantes, seja no segundo, no terceiro ou no quarto. E para cada quadrante existe especificamente uma relação. No segundo quadrante, 180 menos alfa. Terceiro quadrante, 180 mais alfa. Quarto quadrante, 360 menos alfa. Vamos ver aqui um problema para a gente poder encontrar todos os arcos simétricos a 240 graus. Então, note, 240 graus é um ângulo que está maior que 180 e menor que 270. Portanto, 240 graus é um arco no terceiro quadrante. Por ser um arco do terceiro quadrante, primeiro passo, devemos desenhar um círculo. Procuramos aí aproximadamente a sua localização. E para a gente poder começar a encontrar todos os seus simétricos, é necessário que a gente descubra o seu ângulo de base. Ou seja, de onde foi que esse cara saiu? Certo? Para isso, é necessário que nós encontremos aqui esse alfa. Para poder chegar nele, devemos observar qual foi a relação que foi utilizada para poder descobrir o 240. Observe aqui, eu tenho 180 mais alfa. Então, se resolvemos essa equação, 180 graus mais alfa igual a 240 graus, encontraremos que alfa será 240 menos 180, portanto, alfa equivale a 60 graus. Portanto, se alfa é igual a 60, temos o correspondente dele no quarto quadrante e temos o seu correspondente no segundo quadrante. Perceba, segundo quadrante, 180 menos alfa. No caso, alfa, 60 graus. Portanto, 180 menos 60, 120 graus. No quarto quadrante, temos a relação 360 menos alfa. Como alfa é 60, 360 menos 60, nós vamos ter 300 graus. Ok, pessoal? Essa foi uma pequena revisão dos conceitos importantes e fundamentais para a sua prova. Bem, pessoal, vamos agora a uma sequência de resolução de questões. As questões encontram-se disponíveis aí para você poder baixar. E vamos lá à nossa primeira questão. Ele dá uma função trigonométrica, f de x igual a k mais seno de 5 vezes x, e diz para a gente na questão que o mínimo dessa função é igual a menos 3. Você deve recordar que o mínimo da função seno, observe, da função seno. Portanto, quando eu me refiro à função seno, eu estou me referindo apenas a essa parte dessa função f. Daí, temos que ter noção de que o seno vai atingir seu valor mínimo quando ele se igualar ao valor menos 1. Portanto, na resolução, basta que nós fazemos o seguinte: k mais o seno menos 1 será igual a menos 3. Portanto, k será igual a menos 3. Está negativo, passou, ficou positivo. Portanto, k é igual a menos 2. E está resolvido aí nosso item A, que solicitava para o valor de k para que o mínimo dessa função seja igual a menos 3. Já no item B, ele solicita para a gente o valor máximo dessa função. Se a gente puder fazer uma nova análise, perceba que o seno terá seu valor mínimo quando se igualar a menos 1. E observe que, devido a esse sinal ser positivo, quando esse seno atinge seu valor mínimo, a função f também atinge seu valor mínimo. Se esse sinal fosse negativo, seria o oposto. No caso do máximo, basta que nós fazemos aqui a substituição do seno de 5x por 1. Logo, k mais seno de 5x. O k descobrimos aqui no item A, vale menos 2. E o seno de 5x vai atingir o seu valor máximo.
que seria 1. Portanto, nós vamos ter menos 2 mais 1, logo, o valor máximo dessa função seria igual a menos 1. Bem, pessoal, vamos agora à questão de número 2. Temos aqui, nesse problema, uma função trigonométrica um pouco mais complexa, que diz que esse S representa a área ocupada por uma vegetação em uma ilha, e T representa o final de cada mês do ano, ou seja, quando T for igual a 1, representa o mês de janeiro, quando T for igual a 2, fevereiro, e assim sucessivamente. No item A, ele pergunta para a gente qual é a área ocupada por essa vegetação no final do mês de junho. No mês de junho, nós temos o mês de número 6. Portanto, na hora da resolução dessa questão, nós vamos substituir o T por 6. Então, S de T, S de 6, é igual a 100 mais 50 vezes o seno de π multiplicado por 6 e dividido por 6. Observe que eu estou multiplicando por 6 e dividindo por 6. Pode ser cancelado. Portanto, a vegetação no mês de junho equivale a 100 mais 50 multiplicado pelo seno de π. Nesse momento, devemos lembrar mais uma vez aquele ciclo trigonométrico. Lembrar que π está nessa posição. Então, 1 e 0, menos 1 e 0, que seria o simétrico. Logo, o seno de π, que equivale ao seno de 180 graus, recorde isso, equivale a 0. Daí, temos que a vegetação no mês de junho equivale a 100 mais 50 multiplicado por 0. 50 vezes 0, 0. E 0 mais 100, 100 quilômetros quadrados. No item B, ele pergunta qual a maior área de vegetação ocupada nessa ilha. Lembramos que, se temos o sinalzinho de mais, isso significa que essa função ela vai atingir o seu valor máximo quando esse seno for igual a 1. Portanto, não precisamos ter muito trabalho. Apenas tiramos o valor do seno, substituímos por 1 e ficaria com o seguinte: 100 mais 50 multiplicado por 1, que daria um total de 150 quilômetros quadrados. Bem, pessoal, vamos aí ao item C. Ele pergunta em que mês essa ilha atingiu a sua maior área de vegetação. A gente viu que para ela atingir a maior área, o seno de π vezes t sobre 6 deve ser igual a 1. Portanto, para que isso seja igual a 1, a gente deve lembrar daquela circunferência trigonométrica e perceber o seguinte: esse seno será igual a 1 quando o ângulo π vezes t sobre 6 for igual a 90 graus. Fazendo aqui as devidas simplificações, cancela π com π, 2 com 6, e faça meio pelos extremos. T vezes 1, t, igual a 3 vezes 1, 3. Portanto, o mês será março. No item D dessa questão, ele pergunta em que mês, ou melhor, qual seria o valor mínimo atingido por essa função, ou seja, a menor área de ocupação. Basta que a gente pegue esse seno e, ao invés de substituirmos por 1, substituímos por menos 1. Daí, temos que 100 mais 50 multiplicado por menos 1. Daí, 100 mais vezes menos. Menos 50 vezes 1, 50. Portanto, a menor área ocupada seria de 50 quilômetros quadrados. No nosso item E, ele nos pergunta em que mês ele vai atingir essa menor área. Perceba que para atingir a menor área, esse seno deve ser igual a menos 1. Logo, seno de π vezes t sobre 6
deve ser igual a menos 1. Para que esse seno seja igual a menos 1, é necessário que esse ângulo seja o simétrico de 90. Se você observar na circunferência, seria 270 graus. Logo, π vezes t sobre 6 é igual a 3π sobre 2. Fazendo as devidas simplificações, π cancela com π, 2 cancela com 6, e teríamos t vezes 1 igual a 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, o mês seria 70. Chegando agora ao nosso último item, o item F, temos o seguinte. Ele pergunta em que período do ano essa área seria igual a 125 quilômetros quadrados. Preste bastante atenção, que isso é muito importante para você gabaritar a sua prova. Esse tipo de questão é uma das que mais cai em relação às funções trigonométricas, não só essa ideia do máximo, do mínimo, mas também a parte de você igualar a função a um determinado resultado e, a partir daí, descobrir o t ou a constante que normalmente a gente vai falando. Pegamos a nossa fórmula, perceba, se a área é igual a 125, então essa fórmula será igual a 125. Então 100 mais 50 vezes seno de π vezes t sobre 6 igual a 125. Note que eu não posso fazer a adição do 100 por 50, porque 50 multiplica seno. Então, ó, 50 vezes o seno de π vezes t sobre 6 será igual a 125 menos 100, que dá 25. Logo, seno de π vezes t sobre 6 será igual a 25 sobre 50, que equivale a 1 meio. E aí já ficou mais fácil, porque vejam, que ângulo tem seno igual a 1 meio? A gente tem que lembrar que tem dois. Tem um no primeiro quadrante e tem um no segundo quadrante, que é onde o seno é positivo. Nessa questão, vamos determinar apenas do primeiro quadrante, já que se a gente for determinar um ângulo lá na frente, tipo um ângulo de 150 graus, a gente vai ter o quê? Que pode sair do período de 12 meses, ou seja, sair de um ano para o outro. E isso não é interessante para esse tipo de problema. Nesse caso, vamos fazer π sobre 6 multiplicado por t igual a 30 graus. Lembre que 30 graus equivale a π sobre 6. Fazendo aqui os devidos cancelamentos, desse lado nós ficaremos com o número 1. Portanto, t é igual a 1. Logo, o mês seria janeiro. Bem, pessoal, vamos à nossa última questão, questão número 3, que fala sobre a concentração de fósforo, certo? Diz que a concentração de fósforo é dada pela função 3 mais 2 seno de π vezes t sobre 6. E ele pergunta qual é o tempo mínimo para que a concentração de fósforo, da observação que ele está fazendo, seja igual a 4 gramas. Veja bem, ele quer que a concentração seja igual a 4 gramas. Então, C de T deve ser igual a 4. Perceba que a questão é muito parecida com o nosso item F da questão número 2. Basta que nós pegamos essa função e igualamos a 4 gramas. Logo, 3 mais 2 vezes seno de π vezes t sobre 6 é igual a 4. Veja bem, esse 3 está sendo adicionado, passa subtraindo. Ficaria 4 menos 3, 1. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. E vai dar igual a 1 meio. E o ângulo que tem seno igual a 1 meio seria 30 graus. Portanto, π vezes t sobre 6 seria igual a 30 graus, que equivale a π sobre 6. Cancelando. Então, o tempo t igual a 1. Ou seja, como o tempo era dado em hora, então o tempo mínimo para que a concentração de fósforo nessa observação que ele está fazendo seja de 4 gramas é de 1 hora.
Espero que tenha sido útil essa revisãozinha, pré-prova, certo? Espero que você vá lá, feche sua prova, gabarite, certo? Você tem todos os conceitos e tudo aquilo que é necessário para poder fechar a sua avaliação. Até mais. Can't say I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that